Futebol Clube do Porto que jogou no Dragão frente à equipa do Rio Ave. A equipa do Futebol Clube do Porto não foi além de um empate frente à equipa de Luís Freire, 0-0 na partida. Vamos falar sobre as duas equipas, sobre o momento do jogo, o 0-0 e também movimentações por parte dos jogadores. No dia em que o Sporting em Famalicão, jogo foi adiado por critérios não havendo condições para a realização do mesmo. Sporting, que era a equipa que jogava primeiro, e Sporting está num bom momento, viu assim então o seu jogo a ser adiado, ficando à espera de nova data para defrontar a equipa do Famalicão. Futebol Clube do Porto no Dragão, frente à equipa do Rio Ave, teria aqui uma grande oportunidade para conquistar os 3 pontos e ver a situação do Sporting, iria então alimentando e chegando mais próximo da pole position, Sporting na primeira posição, à condição porque o Benfica joga amanhã frente ao Gil Vicente. Futebol Clube do Porto no Dragão, frente ao Rio Ave, traz a mesma equipa, Diogo Costa, Wendel na esquerda, João Mário na direita, com Pepe e Fábio Cardoso. Atenção ao esquema tático, porque nem sempre é o mais correto. Estagiário do 0-0 muitas vezes fica a dormir. Depois Alan Varela com Nico Gonzalez no corredor central, Galeno à esquerda, na direita Francisco Conceição e PP atrás de Evan Nilsson. Porto que estava num bom momento com esta estrutura tática e também com estes comportamentos e princípios de jogo. E por parte do Rio Ave a fazer um campeonato meio tremido. Rio Ave que tinha a janela de transferências bloqueada até ser desbloqueada neste mercado de inverno. O Rio Ave que traz na baliza Jonathan Luiz, depois 3 centrais com Josué Aderla Santos e Miguel Nóbrega, depois à direita como ala Costinha, à esquerda Fábio Ronaldo, depois um meio campo a 2, e o esquema tático aqui está errado. E o Rio Ave ao longo da partida mudou o esquema tático quando entrou o Aziz na frente. Portanto, o Rio Ave com João Graça e Tanlongo, médio emprestado pelo Sporting, e depois um trio mais ofensivo com João Teixeira à direita, Joca à esquerda e Emmanuel Boateng no meio. Futebol Clube do Porto que fez uma primeira parte, a meu ver, bastante interessante. O Porto a ter a maioria dos momentos do jogo a serem controlados pela equipa do Porto. Ressalvo que o Rio Ave na primeira parte apenas tem um remate por João Teixeira à baliza de Diogo Costa. O Porto, na minha ótica, na primeira parte foi uma equipa muito mais clarificada, mas para chegar ao golo era preciso mais. E deixo também aqui um parênteses que eu costumo falar na minha live stream, que é, por muito que o Porto jogue bem, o mais importante é o resultado final. E há jogos em que o Porto joga mal e vence, e isso atrai para a equipa um caminhar sobre vitórias que é mais fácil gerir o plantel para o próximo jogo. Mesmo um Porto a jogar bem, o Porto não ganha. A pergunta mantém-se: o que é jogar bem? Até porque também, se olharmos para as estatísticas do Futebol Clube do Porto no jogo todo, nós vamos ver que o Porto tem 71% de posse de bola, 29% para o Rio Ave, e o Futebol Clube do Porto em todo o jogo tem 24 remates, não, 73-27 no jogo todo, e tem 24 remates e 5 remates enquadrados com a baliza. Futebol Clube do Porto com 23 cantos a favor. Voltamos à pergunta. Primeiro, o que é jogar bem? E eu prefiro uma equipa muito mais pragmática, com menos oportunidades e com golos. E a outra pergunta é: o que é o futebol ofensivo? E fui interrompido aqui por um alerta na minha stream, à qual eu vou cortar. Portanto, fica já aqui o esclarecimento, até porque já não lembro da última vez que estava a falar, e então vou tentar puxar aqui um cabo solto. E estávamos no ponto em relação àquilo que é um bom futebol e àquilo que é um futebol ofensivo. O Porto que tem 20 e tal remates e acaba por não marcar golo, e há equipas que têm 6 remates em que têm 3 remates enquadrados e acabam por fazer 3 golos. Para mim, e aquilo que me dá oxigênio no futebol, é ter essa capacidade, o número de oportunidades criadas para o número de golos que a tua equipa consegue fazer.
até porque no plano defensivo o Porto esteve bem, não sofreu golo, mas no plano ofensivo, pá, eu sou muito duro, sou duro com equipas como o Benfica, Sporting, Porto, Braga e as equipas que estão lá em cima. O Futebol Clube do Porto hoje, em termos ofensivos, foi sim uma equipa incompetente. Uma equipa como o Porto, ao número de oportunidades que criou, tem obrigatoriamente que fazer golos. E então, no processo ofensivo, o Porto tinha chegada, mas não conseguiu marcar golos. Na primeira parte, era muito interessante a forma de como o Porto depois conseguia atrair para os corredores laterais. O Rio Ave, que num processo ofensivo optava aqui por uma linha de 5, em que depois Fábio Ronaldo fechava aqui o corredor, com Joca e João Teixeira a descerem e a formarem o meio-campo com os dois médios do Rio Ave, Tanlongo e João Graça, ficando aqui o Boateng. Era interessante que a gestão do corredor do lado esquerdo era diferente do lado direito, e muito por culpa de Francisco Conceição, que tem tido uma época até agora muito boa. O Rio Ave, para tentar pressionar um pouco na frente, o Futebol Clube do Porto, que mantinha aqui Evanilson, teria aqui Francisco Conceição com Galeno, PP nesta zona mais central, que tem realmente um raio de ação muito maior à largura, e depois os dois médios do Futebol Clube do Porto com os seus laterais a subirem através dos seus corredores laterais. O Rio Ave na esquerda, o que é que acontecia? Quando o João Mário tinha bola, aparecia o Fábio Ronaldo numa pressão ao lateral do Futebol Clube do Porto, e era depois Nóbrega que depois fechava aqui o espaço da equipa do Rio Ave, mantendo o Joca mais no meio. Portanto, o Rio Ave, para subir, pegava em Fábio Ronaldo e tentava subir um pouco para pressionar o João Mário, deixando o Nóbrega muitas vezes na situação de Francisco Conceição. Agregava aqui mais ou menos 3 jogadores para que o corredor do Porto não fosse suficientemente ofensivo para chegar lá. Mas o problema é que o Porto chegava. Um problema para o Rio Ave, uma grande solução para o Porto, até porque João Mário e Francisco Conceição têm estado muito bem naquele corredor. No outro lado era diferente, porque Galeno é um jogador que fica completamente aberto, dá-se à marcação. Galeno muito com Costinha no 1 para 1, e depois o Wendel a vir por dentro teria sempre o acompanhamento do João Teixeira. Enquanto no lado direito havia uma situação ali de 2 para 2, no lado esquerdo havia uma necessidade do Fábio Ronaldo subir um pouco, o Nóbrega a fazer a cobertura no Francisco, e depois o Joca muito bem no espaço central, servindo-se deste meio campo a 2 por parte do Rio Ave. Eu creio que o Rio Ave, nas saídas para o ataque, o Futebol Clube do Porto não deu qualquer hipótese. Eu acho que o Porto, no jogo de hoje, apesar do 0-0, eu creio que a percentagem de bolas roubadas dentro do meio campo do Rio Ave foi acima da média, mas o problema do Porto estaria sempre na parte final. 2 golos anulados por fora de jogo, situações inerentes ao golo muito próximo da baliza de Jonathan, e o Porto não conseguiu no último terço. Não só a tomada de decisão de Galeno, muitas vezes Evanilson dentro da área a conseguir chegar à bola, mas nunca conseguindo fazer o golo em condições, a não serem fora de jogo, em condições para a equipa do Futebol Clube do Porto, e Francisco Conceição a ser o grande desbloqueador deste jogo do Futebol Clube do Porto. Sabendo que o Porto tem PP, acho que PP, jogando nesta posição com um raio de ação maior, dá mais vida ao Futebol Clube do Porto, apoiando sempre em 2 médios. 2 médios que, ora sobe um e fica o outro. Tanto o Nico, há um lance que o Nico cabeceia para a baliza de Jonathan, no lance em que o Porto marca por Galeno, mas o golo é anulado. Nota-se que há uma chegada à frente de Nico, Varela fica, muitas vezes Varela sobe e o Nico acaba por ficar. O Rio Ave faz 2 alterações ao intervalo, até porque o Rio Ave mete o Aziz com o Boateng e fecha o meio campo a 3. O meio campo fica com João Teixeira, Tanlongo, João Teixeira e Graça. Meio campo a 3 para os 2 na frente, Aziz e Boateng. Parece que o Rio Ave na segunda parte iria puxar mais pelas saídas para o ataque. E eu creio que o Porto
conseguia, mais uma vez, controlar o jogo ofensivo do Rio Ave, só que o Porto estava manco naquilo que era a sua concretização. 5-3-2 que rapidamente sem bola, Boateng fecha ao lado esquerdo, João Teixeira no lado direito, João Graça e Tano Longo, e ficará na frente então o Aziz. Acho que o Porto controlou, mas o Porto ficou pior. Enquanto na primeira parte o Porto chegava lá muito próximo do golo, fez golo em situações fora de jogo, a segunda parte foi pior. E o relógio avança e é sempre amigo da equipa do Rio Ave e será sempre inimigo da equipa do Porto. O Porto fez alterações, na medida em que o Porto depois passa a jogar em 4-4-2 com Tony Martínez e com Evanilson. E eu creio que o Porto piorou. E a explicação para o facto do Porto ter piorado, eu creio que não esteja tanto inerente na estrutura tática, mas mais inerente ao fator psicológico da equipa, em que as coisas não saiam bem, com dinâmicas também diferentes, mas as coisas acabavam por não saindo bem e ia dando mais oxigênio à equipa do Rio Ave. Rio Ave que defende com uma linha de 5, a defender de frente para o jogo, torna-se mais fácil, mas o Porto não conseguiu, através da velocidade, da agressividade, chegar ao golo. Portanto, o Rio Ave no 5-4-1 e o Futebol Clube do Porto já no 4-4-2. Trocas como Galeno por Ivan Reimer, creio que o Ivan Reimer a ser puxado para o jogo na expectativa de o Porto precisar do golo, é uma situação que eu não vi tão bem esta entrada do Ivan Reimer, mas também não vi tão bem a prestação de Galeno no corredor do lado esquerdo. Porto, que ainda fez algumas alterações, o Gonçalo Borges, que entra ao minuto 85, o Daniel Loader ao minuto 90, na expectativa de aumentar o número de jogadores no processo ofensivo para que o Porto chegasse ao golo. Por parte do Rio Ave, depois daquele 5-3-2, eu creio que mesmo com a entrada do o Verrossai entrou para o lugar do Fábio Ronaldo, fez aquele corredor do lado esquerdo. O facto do Marembaló jogar um pouquinho mais à direita acabava sempre por fechar também o corredor naquela linha de 4 e as saídas eram poucas. O Marembaló, que até tem um remate à baliza do Diogo Costa, não foi enquadrado, mas por mais uma saída do Rio Ave. Eu acho que o Futebol Clube do Porto na segunda parte foi pior naquilo que na primeira parte iria dando à equipa de Sérgio Conceição na perspectiva de chegar ao golo. Eu acho que é curto, a minha opinião, e para o adepto do Futebol Clube do Porto isto é muito curto. Uma equipa que quer ser campeã não se pode dar ao luxo de empatar jogos quando tu tens 20 e tal remates à baliza, tens um número infinito de cantos, e não se pode dar ao luxo na mesma sintonia que eu falo das outras equipas que querem serem campeãs. Isto não pode acontecer. Se durante a época acontece várias vezes estas situações, então as equipas têm que reduzir cada vez mais estas situações para serem mais coesas, mais fortes. Porto, em termos ofensivos, na minha opinião, foi incompetente. E a incompetência paga-se caro. Empate no Estádio do Dragão, 0-0, e agora espera-se pelo jogo do Benfica amanhã, que vai jogar frente ao Gil Vicente.